Programa da TV Aparecida em Comunhão. O nosso encontro semanal de bate-papo, de uma pequena mesa redonda e com aquele objetivo, aquela meta, que é a meta de Jesus, o objetivo de Jesus, que todos nós vivamos em comunhão, já treinando aqui na terra para um dia entrar na comunhão da Trindade Santa na glória. E é por isso que quem pode nos colocar em comunhão, certamente é a palavra de Deus. Tanto essa palavra que vem sendo comunicada ao longo de toda a história, como essa palavra encarnada que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que a gente toma a Bíblia sempre como o instrumento mais importante que nós temos. Eu sempre repito, mais do que todas as imagens, água benta, medalhas, tudo que a gente tem, absolutamente não prevalecem sobre a Bíblia Sagrada. Por isso que você é cristão, você é cristã, você é católico, é a partir da Bíblia Sagrada, não esqueça disso, viu? Às vezes a gente enfeita a casa da gente com tantos sinais, menos com a Bíblia aberta, para a gente poder ler e buscar o que é que Deus quer da minha vida, da minha existência. E nós estamos aqui, graças a Deus, reunidos, mais uma vez, o nosso querido Padre Vidigal. Bem-vindo, Padre Vidigal. Um abraço a você, Padre Ulisses, meu caro confrade. E aí, professor Denis, seja bem-vindo também. Obrigado, querido Padre, sempre bom estar aqui com o senhor, com o Padre Vidigal, aprendendo um pouco mais. Então, o professor Denis estava me contando que ele tem uma pequena sinagoga na garagem dele, onde ele se reúne, aquilo que nós chamávamos de comunidade eclesial de base, não é mesmo? Aquilo que a gente chama de grupo de reflexão, grupo da Palavra de Deus, né? Os termos tanto faz, mas o importante é que esteja a Palavra de Deus, não é, Denis? Exatamente, e é em comunhão com os irmãos, né? São os meus vizinhos, as pessoas que moram ali perto da minha casa, a gente se reúne uma vez por semana para conversarmos e partilharmos sobre a Sagrada Escritura. Tá aí um exemplo muito bom de ser seguido, sabe? Ao invés de seguir tantas novelas, por que a gente não segue essa novela maravilhosa escrita por Deus da Bíblia Sagrada? Gente, vamos então agora prestar atenção no card que vai ser nos oferecido. A partir desse card, nós queremos entrar exatamente no evangelista São Marcos. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão foi ao seu encontro ao ouvir falar do que ele fazia. Ordenou então aos seus discípulos que mantivessem uma barca à sua disposição, para que a multidão não se apertasse, pois havia curado a muitos, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se lançavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia severamente para não manifestarem quem ele era. Professor Denis, quem era esse Marcos que é capaz de anotar exatamente, brotando do seu coração, esse testemunho, tu és o Filho de Deus? Porque eu acho que isso brota primeiramente do coração de Marcos, né? Da sua fé, e que ele coloca na boca de toda essa multidão. Quem é esse personagem Marcos? Apóstolo, discípulo, e que afinal nós temos este evangelho. Existem três principais possibilidades. Sim. Uma delas é que ele tenha sido um dos 72 discípulos, quando Jesus chama um grupo maior de discípulos, o que é uma possibilidade menos aceita pelos comentaristas. As possibilidades mais aceitas é que ele tenha sido companheiro de Paulo e Barnabé nas primeiras missões de Paulo, tem referência lá a Marcos ou João Marcos, parente de Barnabé. E a possibilidade mais aceita é que ele tenha sido discípulo de Pedro, que ele tenha caminhado com São Pedro, porque São Pedro também faz referências a um Marcos, a um São Marcos, inclusive o chama de filho, né, numa de suas cartas, e que, inclusive, os indícios apontam para isso, porque São Pedro teria contado muitas das histórias para São Marcos, e São Marcos assim redige seu evangelho com essa base, até porque São Pedro tem um destaque maior nesse evangelho, né, de São Marcos. Ele aparece com mais ênfase nesse evangelho. Então tudo aponta que ou ele tenha sido discípulo
e caminhado com Paulo, e que ele tenha caminhado com Pedro, ou seja, os pilares da igreja. Tendo caminhado com Paulo, tendo caminhado com Pedro, nós estamos bem seguros, né? Graças a Deus, né, Denis? E é tão importante, então, a gente perceber que Marcos, né, talvez já faça parte daquele segundo grupo de testemunhas que, mesmo não tendo sido oculares, não é mesmo, beberam na fonte o testemunho ocular dos apóstolos. Isso é muito importante para que ele pudesse redigir. Mas, mais uma vez, lembrando para você, Marcos está redigindo a fé que ele encontrou nas comunidades, possivelmente fundadas por Pedro, né? E que passaram, então, para ele as suas memórias, as suas recordações, né? E ele, então, nos deu esse evangelho. Lembrando sempre, né, Denis, que a memória de Marcos é muito interessante, porque a maravilhosa Basílica de Veneza é dedicada a quem? A São Marcos, né? Ele chegou a morrer mártir ou não? Não sei a referência se ele chegou a morrer mártir. Mas sim, ele é tido como mártir, né? Sim, mas uma coisa que me chama a atenção é que alguns comentaristas dizem que ele se coloca no Evangelho. Ah, sei. É pouco provável, mas que talvez ele se coloque no Evangelho justamente por conta dessa experiência que o senhor falou, de que ele tem uma experiência para dizer, né? Jesus é o Filho de Deus. Você já viu uma passagem de São Marcos de um rapaz correndo pelado? Eu brinco com o povo, né? Tem um rapaz correndo nu no Evangelho. Não é todo dia que a gente vê um rapaz sair correndo. É quando Jesus é preso. É verdade. Jesus é preso e aí eles tentam pegar as pessoas e tentam pegar o rapaz e conseguem tirar a túnica dele, ficam com a túnica na mão e ele sai correndo. Alguns comentaristas dizem que São Marcos se colocando nesse Evangelho, que depois, na ressurreição de Jesus, quando chegam no túmulo procurando o corpo de Jesus, lá encontram não um anjo, como no Evangelho de São Mateus, mas encontra um jovem vestido de uma túnica brilhante, que seria o próprio São Marcos anunciando aquilo que ele experimentou, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas, Padre Vidigal, uma coisa, uma curiosidade, afinal, esse Evangelho de São Marcos são 16 capítulos, né? Não mais que isso. Ele é um resuminho dos outros? Ou ele é, digamos assim, o ponto de partida dos outros evangelistas? Essa era a opinião de Santo Agostinho, inclusive, né? Ele pensava que Mateus estava resumido em Marcos. Ah, sim. E, sim, seria Mateus o primeiro evangelho e Marcos teria feito um resumo. Portanto, bastaria ler Mateus e não recorrer a Marcos. Daí que o evangelho de Marcos não foi muito comentado e muito estudado na antiguidade, né? É recente o interesse por São Marcos. Agora, é claro que a gente vê hoje, com os estudiosos, o valor desse homem, né? Desse trabalho dele. Porque ele, como disse o professor Denis, ele esteve com São Paulo, acompanhando na primeira viagem, e também com Barnabé. Aliás, os dois eram primos. E depois ele esteve muito tempo com São Pedro, né? E se São Pedro chama de filho, é provável que ele tenha sido batizado por São Pedro, né? Sim. E também ele é chamado de secretário de Pedro, é o intérprete, né, da pregação de Pedro. De modo que ele tem uma convivência muito grande com dois apóstolos, né? E com certeza com a comunidade de Jerusalém, que ele era de lá, né? A mãe dele se chamava Maria e dizem que era uma casa muito grande porque tinha até uma empregada, né, chamada Rosa, né? Assim, nós temos vários detalhes da vida de São Marcos. Isso é importante, entende, perceber essa dimensão humana, né, em que viveram esses homens, esses primeiros cristãos, o testemunho que deixaram para nós, né, e ao mesmo tempo perceber. Marcos, que língua que ele escreveu, Denis? Escreveu como os evangelhos escritos em grego, né? Sim. Nós temos o Novo Testamento escrito em grego. E isso é importante para nós, para entendermos que São Marcos também escreve para todos. O grego era o inglês da época. Ah, sei. Né? O grego, sendo o inglês da época, é a língua da cultura. Então você alcança o maior número de pessoas, inclusive aquelas, não apenas aquelas do mundo de Israel, do mundo dos judeus, mas mostrando que Jesus também é para todos. Isso eu creio que é muito importante. Ao mesmo tempo, se não me engano, eu aprendi nas aulas de Bíblia, né,
que ele escreveu num grego que o povo entendesse. Exatamente. Né? É o grego chamado popular. Grego koiné, que é o grego popular para o povão, para que todos tivessem realmente, os que, claro, conseguiam ter esse acesso de leitura, tivessem esse acesso a Jesus. Ou seja, era a evangelização, não era apenas literatura que estava sendo feita, né? E creio que São Marcos, então, ele tinha um preparo intelectual. Ele tem um certo esquema, Padre Vidigal, nesse Evangelho de Marcos. A gente pode perceber que há um certo esquema lógico pelo qual ele se conduz até colocar aquelas bonitas palavras na boca do centurião romano? É um esquema geográfico, Sim. Certamente. Ele começa no deserto, com João Batista, né? E depois o batismo de Jesus, as tentações no deserto ainda. Aí Jesus começa na Galileia o seu ministério. É o primeiro cenário, né? Da Galileia, ele começa a viajar. É a segunda parte. Ele anda pela Samaria, pela Transjordânia, Ciro-Fenícia, né? E a última parte é em Jerusalém. Então a gente vê claramente que existe uma repartição aí local entre as partes do Evangelho de São Marcos, né? Uma progressão. A vida dele é uma caminhada para Jerusalém, né? Ou ele está na Galiléia, ou ele está a caminho, ou ele está já na sua Páscoa em Jerusalém. Isso. O Evangelho é curto, né? Por isso que a gente recomenda sempre, comece a ler a Bíblia Sagrada pelo Evangelho de Marcos, né? E a partir daí... Agora, é tão sintético, Denis, que, por exemplo, ele não conta umas histórias para nós sobre Nossa Senhora, não tem certos relatos assim que é possível até que Nossa Senhora estivesse viva ainda e ele faz o resuminho daquilo que era essencial, que para Marcos, né? Ele é o Filho de Deus encarnado. Como é que a gente compreende que certas coisas que você vê em Lucas ou vê em Mateus, nem sempre encontramos em Marcos? Se a gente observar bem, padre, no Evangelho de Marcos, Jesus não tem infância, né? É verdade. Ele já aparece adulto para ser batizado por João. Porque São Marcos, como a gente disse, cada evangelista tem um objetivo principal. E o objetivo principal de São Marcos é apresentar a pessoa de Jesus. 100% homem, exceto no pecado, e 100% Deus, o Filho de Deus. Então, a grande pergunta que tem que ficar conosco enquanto nós vamos lendo este Evangelho é: quem é Jesus? Sim. É a grande descoberta desse Evangelho. Por quê? As pessoas não conheciam Jesus tanto assim. Como o senhor disse, é o Evangelho, de fato, para evangelizar, para levar Jesus até as pessoas, torná-lo conhecido. Então, quando nós vemos nesse Evangelho as dúvidas dos discípulos, os perrengues que os discípulos passaram, os discípulos somos nós. Somos nós nesta caminhada de conhecimento de Jesus que se torna plena na morte e ressurreição de Jesus. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ler esse Evangelho assim: quem é Jesus? Jesus eu realmente o conheço ou é uma imagem que eu formo na minha cabeça? Porque às vezes a gente tem uma imagem formada sobre Jesus na nossa cabeça e que não é Jesus de fato, como os discípulos tinham. Muitos dos discípulos achavam que Jesus ia ser aquele rei que ia vencer pela força militar, ia vencer o Império Romano. Tanto que Pedro tirou lá a espada na hora que Jesus foi preso e cortou a orelha do soldado que pensou: a guerra agora vai começar, nós vamos ganhar esse negócio aqui. Ou seja, ele sabia quem era Jesus. Quando Jesus perguntou assim: quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. Ele sabia quem era Jesus. Mas ele não sabia direito ainda. Ele tinha ainda uma imagem formada, porque senão ele não ia ter partido para a guerra na hora que Jesus foi preso. Ele ainda achava que Jesus... Ele sabia que Jesus era o Cristo. Mas que Cristo é esse? Ainda é aquele que vai vencer pela guerra? Os discípulos disputavam quem vai sentar ao lado direito e ao esquerdo. Ou seja, quando Jesus sentar no trono de Israel, quem vão ser as duas pessoas mais importantes? Mal sabiam que esse trono era a cruz. Né? Então, veja, nós conhecemos Jesus, eu digo. Mas será que nós o conhecemos verdadeiramente? É isso que São Marcos nos questiona o tempo todo. Eu tenho sempre a esperança, Denis, que a bondade, a paciência de Deus vai dar ainda alguns milhares de séculos para a gente conhecer Jesus. Nós ainda somos pequeninos demais para aquilo que Jesus deve significar para a humanidade, né? Mas tem uma coisa, Padre Vidigal, que de vez em quando surge essa expressão
não diretamente na Bíblia, mas na nossa reflexão, aquilo que a gente chama aí de segredo messiânico, né? Jesus sempre falando, não conta para ninguém, não fale isso, não fale aquilo. Ou seja, ele fazia um bonito milagre, né? E de repente, quando as pessoas iam sair proclamando, ele falava, não, guarda isso aí para você, é a sua experiência, né? Não começa a formar uma religião nova, não. O que era esse segredo messiânico? No que constituía esse segredo, Padre Vidigal? Entre os comentadores, sim, houve a opinião que isso era uma ficção do Marcos, que sim, não era próprio Jesus, e que seria um modo dele apresentar Jesus que não foi aceito pelos hebreus porque ele não se revelava, né? Ora, isso não é propriamente uma ideia de Marcos, isso vem do próprio Jesus. O segredo messiânico, ele tinha duas finalidades, uma finalidade política e uma finalidade pedagógica. sim. A política é porque atrairia a perseguição dos romanos. Se ele começasse a falar, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou aquele que vai libertar o povo. Claro que logo tomariam isso no sentido de usurpação do poder, né? Porque, como já foi dito aqui pelo professor Denis, você também, Padre Ulisses, os hebreus esperavam um Messias terreno, né? Um libertador, um general, um vencedor. Essa era uma ideia. Por isso, falar claramente que Jesus era o Messias poderia ser mal interpretado. Agora, Jesus manda guardar segredo até a Páscoa, né? Porque aí, na morte dele na cruz, a ressurreição, ficou claríssimo em que sentido ele é o Messias, né? Daí o valor pedagógico do segredo messiânico. E a gente vê claramente, né, que quando Jesus faz um milagre, ele diz, olha, você não vai nem entrar no povoado, fica do lado de fora, não conta para ninguém, né? Até na ressurreição da menina lá, quando ele disse, Talita cum, menina, levanta-te, ele disse, não conta para ninguém, não. Mas como guardar um segredo de uma ressurreição, né? Então, não só os miraculados, mas também os próprios demônios, né? Logo no primeiro milagre, ele diz, cala-te, sai deste homem, cala-te, porque sabiam que ele era, e não era hora de falar, né? E outra coisa também, os próprios discípulos não deviam revelar. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus fala, olha gente, segredo, até que o Filho do Homem morra, ressuscite, porque aí eu vou revelar em que sentido eu sou o Filho do Homem, em que sentido eu sou o Messias. Isso é muito importante, que a gente traga sempre essa lembrança, entende? Nosso Senhor não gostava de propaganda, em absoluto, mas ele não queria também que o pessoal falasse, é um Messias, mas dentro daquilo que o pessoal achava que devia ser o Messias, como disse o Padre Vidigal. Um sujeito que vai puxar a espada, vai fazer uma revolução, vai ser um guerrilheiro e vai fazer com que o nosso povo hebreu se torne o povo mais importante da terra. No fundo, eram esses os sonhos materialistas, era essa a ambição de muita gente. Então Jesus fala, não conte que eu sou o Messias, porque eles vão atender desse modo. E o meu caminho é outro. O meu caminho da vida, o meu caminho da compaixão, o meu caminho da misericórdia do Pai, né? Eu acho que isso é importante, porque Jesus não permite que saiam fazendo muito alarde após receber uma graça, após receber... Aliás, isso vale para nós hoje. Sabe, Deus, eu sempre penso que a gente não deveria dizer assim, Jesus disse aos seus discípulos. A gente deveria dizer, Jesus disse e diz aos seus discípulos. Ele diz para mim, diz para você, diz para a nossa geração, entende? Essa história não é do passado. Tanto assim que a gente se identifica com muitos personagens. Aí, Denis, quando a gente encontra, até certo ponto é triste a situação, a oposição que nesse ministério público de Jesus ele encontra assim, desde o começo, né? Oposição primeiro dos religiosos, né? Da família dele e finalmente das autoridades políticas, né? Uma oposição crescente, constante, transformando-se em ódio, em rejeição. Às vezes eu fico pensando, quando aparecem aquelas manifestações do demônio, será que o demônio realmente é aquele personagem que a gente pensa ou ele era representativo de toda essa oposição maldosa que se fez contra Jesus? A gente precisa entender, porque muita gente às vezes quando lê um texto bíblico que tem uma libertação, né, de um exorcismo, uma cura,
dão muita ênfase para isso no texto, Sim. na leitura, mas esquecem do principal. O principal é o ensinamento de Jesus. Se você for perceber no Evangelho de São Marcos, vamos pegar aí o primeiro grande bloco que vai do capítulo 1, o 2 e o iniciozinho do 3. O que se repete a palavra ensinamento, ensino e seus sinônimos é impressionante. Então Jesus, por exemplo, vai numa sinagoga e começa a ensinar. A sinagoga é o lugar do ensino sobre a lei, sobre os escritos. E Jesus começa a ensinar ali. E como consequência do seu ensinamento, acontece ali um exorcismo. Jesus está ensinando numa casa e de repente desce um rapaz pelo telhado. Sim. Como consequência do ensinamento que Jesus ensina, seus pecados estão perdoados, ou seja, eu sou o Filho de Deus, eu posso perdoar pecados. Por isso que eles reclamam, os escribas e fariseus reclamam. E como consequência daquele ensinamento, acontece a cura. O mais importante para Jesus é o ensinamento, tanto que a cidade inteira, diz o texto, se aglomera na porta da casa de Pedro. Jesus, misericordioso como é, cura a muitos, expulsa a muitos demônios, mas no outro dia, de madrugada, foge daquilo. Vai embora para um lugar deserto e ele fala assim, mas peraí, todos te procuram, a cidade inteira continua lá na porta. Ele falou assim, não, vamos para as cidades vizinhas porque lá eu vou conseguir ensinar. E foi para isso que eu vim. Jesus ensinar sobre a verdade. E quando aprendemos a verdade para nós é uma pessoa, é o próprio Cristo. Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As curas da nossa vida acontecem, os exorcismos da nossa vida acontecem, ou seja, os males vão indo embora, né? Porque nós estamos caminhando com aquele que é a vida. Então nós precisamos aprender, essa ênfase do Evangelho está no ensinamento. A cura, a libertação, o milagre, são consequências da vivência desse ensinamento. E esse ensinamento que realmente chega até nós, né? Continua sendo desafiador para a nossa vida de cristãos. Nós não podemos reduzir o Evangelho de Jesus a uma instituição religiosa, ela vai muito além disso. Pelo contrário, a instituição deveria estar se amoldando o tempo todo e se convertendo ao Evangelho do Reino de Deus. Isso é muito importante para que a gente não seja aquela ideia, né, de que somos donos já de Jesus e da palavra dele, não somos, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, o Padre Vidigal pode confirmar ou não, hoje a gente se impressiona demais com as tais polarizações dentro da sociedade, dentro da igreja, né? Mas, Padre Vidigal, polarização mais do que viveu Jesus no tempo dele, nós até que vivemos bem. Porque, por enquanto, não fomos crucificados, ninguém quis crucificar o outro, mas polarizações parece que está sempre presente. Quais os pontos, Vidigal, que nesse ministério de Jesus na Galileia, você sublinha como sendo pontos importantes dessa boa notícia de Jesus? Porque por mais que ele sofresse oposição, começa a perseguição, continua sendo boa notícia. Jesus começa a se manifestar. Sim. Ele não diz com palavras, mas ele diz com os fatos, né? Aliás, o Concílio Vaticano II falou claramente que Deus se revela não só com palavras, mas na ação também, né? Por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade no lago de Genezaré, eles perguntam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E quando ele perdoa os pecados, a mesma coisa. Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E ele vai curando, dando saúde, dando a paz às pessoas, né? Então, em várias oportunidades, Jesus mostra que ele não é simplesmente um homem comum, né? Até mesmo surgiu lá o boato, né, que ele estava louco, né? Porque um carpinteiro sair pelo mundo afora, falando, pregando e fazendo curas, que mistério que é esse? As pessoas não entendiam, né? Até queriam levá-lo preso, sei lá, sequestrar Jesus no meio da pregação dele lá, porque ele estava passando dos limites, né? Assim era a mentalidade. Quer dizer, havia muitas interpretações, né, da figura de Jesus. Era difícil acertar. Ele é o Salvador, ele é aquele que veio ao mundo para nos libertar. E Jesus, então, vai se revelando. Certamente, o segredo messiânico não é simplesmente ocultar, é revelar de outra maneira e no tempo certo. Sim. E aí, Denis, nesse ministério de Jesus na Galileia,
Eu sempre digo a Galileia é a nossa Terra Santa, né? Porque lá que Jesus viveu, lá que ele realizou a maioria dos seus sinais, né? Frei Orgulho, quando ensinava a Bíblia para nós, ele dizia sempre, gente, não se esqueça que a Jerusalém foi a maior opositora de Jesus, né? Então essa Jerusalém santa e tudo mais, pelo contrário, o coitado foi lá sempre para sofrer oposição até ser crucificado. A Galileia, ele trabalha. Nessa Galileia ainda, que pontos que você destaca dessa revelação que Jesus vai fazendo de si mesmo e, ao mesmo tempo, desse relacionamento, desses atos, esses atos concretos de Jesus no seu relacionamento com o povo, né? O que Marcos vai acentuando para nós? Bom, acho que alguns comentaristas dizem que no Evangelho de São Marcos é onde se apresenta com mais ênfase a humanidade de Jesus. Humanidade. Exatamente, isso também é muito bonito. A gente, inclusive, vê Jesus perdendo a paciência. Né? Tem uma hora lá que os discípulos, depois dos milagres de multiplicação dos pães, eles estão no barco com Jesus e Jesus ensinando para eles do perigo do ensinamento dos fariseus. E aí eles estão lá preocupados com o pão, que esqueceram, falaram, vamos ficar com fome, esquecemos do pão. E o pão está no barco, que é o próprio Jesus, né? E Jesus falou assim, vocês não aprenderam nada? Eu acabei de multiplicar. Pão é um negócio que com Jesus não vai faltar. E deve ter brincado assim, meu apelido lá na minha terra é padeiro, porque pão comigo não falta. Né? Vocês estão preocupados com pão? Não é possível. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, sois sem inteligência. Olha como Jesus perde a paciência, de certo modo, com eles, né? Porque de tanto que Jesus está insistindo com eles, eles estão com os olhos completamente em outro lugar. Então, eu acho que essa primeira parte do Evangelho, essa geografia teológica, como nos colocou muito bem o Padre Vidigal, que é na Galileia, é onde os discípulos vão se formar. É a formação, como eles já vão fazer, inclusive, um estágio como apóstolos. É verdade, né? É a primeira vez que eles são chamados de apóstolos, é a única vez no Evangelho. Eles já vão fazer um estágio. Jesus se arrisca bastante, né? Pega aqueles pescadores e envia para anunciar o Evangelho. Mas veja como Jesus é organizado com eles. Ele dá uma série de instruções. Sim. Quando eles voltam, Jesus fala assim, vamos fazer uma reunião de avaliação, pra vocês me contarem. E vocês precisam descansar. Jesus é um excelente administrador, Nossa, né? vida. Para gestão de pessoas, que a gente chama hoje. Psicólogo, pedagogo. E aí, para mim, o que me encanta nessa primeira parte é isso. Toda essa vivência que esses discípulos têm com Jesus, mostrando também a sua humanidade, para depois se prepararem para a segunda grande etapa do Evangelho, que é justamente a subida para Jerusalém. É verdade, né? Mas a Galileia foi a escola de Jesus, né? E assim, Vidigal, o que você acentuaria nesse ministério de Jesus? Eu acho que foi lá também a confissão de Pedro, se não me engano. A confissão de Pedro, lá em Cesareia de Filipe, né? É o centro do Evangelho. É exatamente a metade, né? 16 capítulos, capítulo 8 vai falar disso. E Jesus, então, quer saber dos discípulos quem dizem os homens que eu sou e quem dizem vocês o que eu sou, né? E isto é, para eles, um momento de ver uma avaliação do conhecimento que eles têm, né? De Nosso Senhor, da sua doutrina. Ali realmente é o ponto, digamos, central do Evangelho, né? A confissão de Pedro. Ele fala em nome da comunidade, né? Em nome daqueles que estão seguindo Jesus. E é claro que o povo tem outras ideias. Jesus é um profeta, Jesus pode ser até um João Batista redivivo, né? Mas para São Pedro, tu és o Cristo. Agora, é interessante que em São Mateus, São Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus responde, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Essas palavras tão bonitas, São Marcos, que era secretário dele, deixou de lado, né? A gente não entende muito bem por que ele não quis dar um elogio a seu mestre ali. Bem, mas o importante é que nós também façamos a nossa confissão de fé, né? Quem é Jesus para nós. Isso é o mais importante. Eu acredito que o São Pedro censurava um pouco o que o São Marcos escrevia, né? Falava, não conta isso não, que eu fui muito covarde uma vez, eu não fui firme na minha fé, então é melhor você não contar
que eu andei falando tão bonito assim. Mas esse capítulo, como o Padre colocou, ele é central, né? Sim. A gente está na metade e nós vamos dividir aí a região da Galileia com a região da Judéia. E lembra que o grande objetivo do evangelista é apresentar a pessoa de Jesus para nós. Então, Pedro primeiro declara, tu és o Cristo. Ótimo, ele já teve uma experiência, já abriu um pouco os olhos. Mas logo depois, ou seja, ele vai para o céu, né? Jesus fala assim, você está certo, eu sou o Cristo. Mas logo depois, Jesus faz o anúncio da paixão e Pedro chama ele num canto e fala assim, não, Jesus, não vai ser nada disso não, você não vai morrer não. Porque se Jesus cumpre aquilo que ele está dizendo, como é que ele vai reinar militarmente sobre o Império Romano, sobre Israel? Então Pedro sabe que Jesus é o Cristo. Mas que Cristo é esse? Ele ainda está esperando um outro Cristo. E por isso Jesus fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, em fração de minutos, vai do céu ao inferno, né? Sim. Porque, nessa divisão, ou seja, é preciso que ele passe nessa geografia teológica, ele já sabe quem é Jesus, é o Cristo. Passou pela primeira parte, a Galileia. Viu milagres, viu curas, libertações, aprendeu ensinamentos, mas ainda precisa que ele passe pela Judéia, o caminho da cruz, para chegar na ressurreição, e aí sim, esse Cristo que ele já reconhece, ele entender plenamente que Cristo é esse. Nós todos estamos na primeira metade ainda da conversa sobre Marcos e ainda estamos meio cegos, por isso eu estou convidando você, viu? Na próxima semana a gente continua conversando sobre São Marcos. Você vê quanta coisa bonita tem nesse Marcos e quanto que se identifica exatamente com a nossa vida, com a nossa fé. Vamos lá, até a semana que vem, se Deus quiser. Fique com a bênção da Mãe Aparecida, que ela nos proteja, que ela nos ilumine, ela que já tinha dentro de si tudo claro desse segredo messiânico, ela certamente ajudará a abrir os nossos olhos. Até a semana que vem, se Deus quiser.